Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. Bem, hoje temos um tema interessantíssimo, muito lindo. Eu estava verificando, sozinho lá no quarto, enquanto anotava, e se chama A Lei da Fé. E para isso, vamos começar em Romanos, capítulo 3, verso 21, e logo darei outras instruções de outros versos nesse mesmo capítulo. Romanos, capítulo 3, verso 21. Diz, mas agora, estamos falando de 2000 anos atrás, quando Paulo expõe. Mas agora, a parte da lei, diga, a parte da lei, não pode ser com a lei de Moisés. Se colocar a lei de Moisés, colocar o velho pacto, então a outra lei, que falaremos, não vai funcionar. Não pode misturar com nada. Diz, mas agora a parte da lei se manifestou a justiça de Deus, que foi testificada pela própria lei e pelos profetas. É uma lei que se chama a lei da fé. Não é a lei de Moisés. Diga, não é a lei de Moisés. É a lei da fé. Mas a mesma lei dá testemunho de que essa que viria, a da fé, é a melhor lei. Vejamos agora de que lei está falando. Vejamos versos 27 ao 31, detidamente. Leremos com calma, estude isso, anote, escreva. Diz o verso 27. Onde, pois, está a jactância? Foi o quê? Por qual lei? Pela das obras, dando a entender a de Moisés, o comportamento, o bom comportamento, duro trato do corpo? Por qual lei? Não, senão pela lei da fé. Diga, a lei da fé. Isso é uma lei poderosa. Olha, há uma lei. Se eu solto o meu lenço assim, ele vai para onde? Para cima ou para baixo? A lei da gravidade funciona. Você tem que respeitar todas as leis. Até a cruz se respeitou a Moisés, e essa lei, aquela lei funcionou, e o homem vivia pelo que fazia. Mas um dia, Deus se manifestou num corpo chamado Jesus de Nazaré e disse, já basta desta lei. Ninguém pode cumpri-la. Eu mesmo darei minha vida para mudar essa lei e trazer-lhes outra, a lei da fé. Olha, isso é uma lei. Isso é uma lei que quando você entende e te submetes a ela e és fiel a ela, ela faz por ti o que seja. Desde a cura de um câncer, desde o impossível, desde mover uma montanha de um lugar a outro. Isso é uma lei muito poderosa. E essa lei funciona contigo. Não funciona conforme o que aquele disse ou o outro disse. Depende como tu sirvas, pois ela te serve a você, porque é uma lei. É a lei da fé. Vamos continuar lendo o próximo verso. E diz, concluímos, pois, que o homem é justificado por fé sem as obras de quê? Sim, porque as obras da lei já passaram. Deus pôs fim à lei. Romanos 10:4 diz que o fim da lei é o quê? Jesus Cristo. Então diz, é uma conclusão aí? Pois que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. Você sabe que isso aborreceu muito a Tiago. Bom, quando Tiago ouviu isso, ele disse, não, a fé tem que ir acompanhada por obras, misturam. Quando tu misturas estas duas leis, você sai fora da lei da fé. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Porque Tiago disse, como? Pode ser que seja só pela fé? Não, as obras também contam. Não, isso é uma conclusão. E tens que ser fiel. Para que funcione para você, tens que ser fiel. Diz aí, conclusão, concluímos, pois,
que o homem é justificado por fé sem as obras da lei. E depois veja o que diz. E não é só para os gentios, diz, Deus é somente Deus dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Certamente, também dos gentios. Porque Deus são três. Isso é outra coisa que aborreceu João. João cria na Trindade e Paulo dizia, Deus é um. Diga, Deus é um. Deus é um. E ele justificará por fé aos da circuncisão e por meio da fé a quem? Aos da incircuncisão. Quer dizer que o judeu, para participar do reino, tem que vir por fé, tem que abandonar a lei. Deus não justificará ninguém que venha por seus próprios méritos. Não, eu mereço. Não, você não merece. A jactância foi excluída. Por isso tu e eu podemos amar-nos todos com amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque aqui ninguém está qualificado por nossas obras. Aqui ninguém é bom. Haverá alguém bom aqui? Quem se atreverá a levantar a mão e dizer aqui, eu sou melhor que tu? Por quê? Porque a lei da fé excluiu a jactância para que ninguém se jacte. Eu sim vou para o céu, tu não. Não, aqui, se o dom da fé está em ti, foi justificado. Sabe o que é justificado? Justificado é como uma virgem. Uma virgem é uma jovenzinha que não foi tocada por um varão. Quer dizer que ela está virgem, pois quanto a teu espírito, quando Deus te justifica, é como se você nunca tivesse feito nada mal em tua vida. Tua conta fica limpa, ou fica totalmente paga. Você sabe como eu me portei mal por um tempo em saber que quem acusará os filhos de Deus? Ninguém. Deus é que o quê? É o que justifica. Deus te justificou, abençoado, abençoada. Tu estás limpo diante dele, mas tens que ir pela fé. Se tu honras essa lei não se pode violar, hein? Se tu a honra, ela te honrará e você fica justificado. E entras num novo estilo de vida. Paulo diz que és uma nova criação. Sabe o que é uma nova criação? Tu és uma criação humana, pois tu sais do humanismo e entras na lei da fé a uma nova criação, onde Deus trata contigo se tu honra sua palavra de graça. Essa é a fé que me sustenta a mim, né? Tranquilo, repousado, com todas essas nações que temos, que há tantas viagens, tantas situações. Tão pronto chega aí tem que fazer isso e aquilo. Momentinho, que isso aí, quem se encarrega é a lei da fé. Imediatamente, tranquilo, e posso repousar, posso dormir? Quando você recebe essas preocupações dos teus filhos, e se as situações que você está, que minha família, que minha mãe está com problema, e você com 4 probleminhas se afoga num copo d'água. Não, quanto mais tu vais aprendendo a vencer esses obstáculos, a lei da fé continua crescendo em ti. Paulo diz, conforme a tua fé se vai engrandecendo, vai te vestindo, vai te matando, vai desaparecendo tua humanidade e vai restando aí a nova criação, clarinha, Abba, Pai. Então, isto é uma ciência e não uma religião. Quando te dizem, de que religião tu és? Eu não pertenço a nenhuma religião. Eu pertenço à lei da fé. O que conheço é a verdadeira ciência, não a falsa ciência da lei. Isto é uma ciência que entra à tua mente e quando entra e tu deixas que ela te governe, tu começas a experimentar mudanças, começas a sentir-te diferente, começa a dizer, não sei o que está acontecendo comigo, será que as emoções morreram? Eu não sei. Quantos aqui já aconteceu isso com vocês? Verdade? É como uma prima que foi iluminada, então ela me dizia outro dia, olha primo,
eu não sei o que você fez comigo, mas me parece que tu mora aqui comigo, porque eu escuto tua palavra, e mudanças, e mudanças, e mudanças, e mudanças. E tu não paras de trabalhar comigo? E então ele disse, essa é a ciência da palavra que atua em nossa vida. Isso não é uma religião onde tu escutas mandamentos e te dá até sono. Uma missa dessa, que a mesma cantaleta assim. Isso é uma ciência que te mantém ativo, te mantém pensando. Aqui não há ídolos, nem oraçõezinhas. Isso aqui é uma lei, diga, uma lei. É uma ciência que vem mudar tua vida. Agora veja, isso Paulo pregou naquele tempo. Porque esta ciência foi interrompida há 2000 anos atrás. Danificaram ela. E sabem quem foi que danificou? 11 pessoas que caminharam com Jesus. É incrível, verdade? Quase absurdo. Como é possível que os 11 apóstolos sejam quem tenham danificado isso? Eles são os culpados de haver danificado o mundo por estorvar esta lei. Porque sucede que quando Cristo morre, termina a lei de Moisés e entra a lei da fé. Então, o que acontece? Que as pessoas ficaram olhando a Jesus antes da cruz, e ao olhar Jesus antes da cruz, pois pensavam em obras, porque ele veio cumprir a lei. Ele foi judeu, ele vivia por obras. Foi por isso que que não foi achado pecado nele. Em ti sim, se podia achar pecado. O que passa é que ele, ao fabricar a lei da fé, ele criou para que você agora não seja achado em pecado. Então, como foi ele quem criou, ao você pôr os olhos nele, imediatamente violas a lei da fé. E foi isso que aconteceu. Então Paulo, que é o último que chega, Deus dá a ele a revelação. E Deus começa a explicar a Paulo. O próprio ressuscitado começa a ensinar a Paulo esta ciência, e por isso Paulo escreve em Romanos 7,4 o que se tem que fazer para não violar essa lei. Tu não vai querer violar a lei da fé, porque vai te prejudicar. Sabe por quê? Se tu violas a lei da fé, os anjos não vão te ajudar. Você está sozinho nesse mundo. Descuidou de toda a tua salvação. És um zero à esquerda. Está como estão os demais, sem esperança, sem Deus neste mundo, porque a lei de Moisés já foi tirada. Se você se puser viver por lei, perdes o tempo. A única coisa que te resta é viver pela fé, mas isto pode criar um grande estorvo. Romanos 7,4, veja o que diz. Que é a missão de Jesus Cristo, homem. Essa é a minha missão mundial. Tudo o que eu procuro é conseguir, Romanos 7,4. Essa é a ponte para atravessar da lei, ou para que tu chegues à lei da fé. Veja o que diz. Assim também, vós, irmãos meus, morrestes ao quê? A qual lei? A lei de Moisés. Mas o que Deus usou para te colocar morto à lei de Moisés e te colocar vivo à lei da fé? O que ele usou? O corpo de Cristo. Por quê? Porque ele viveu por lei. Ele foi um véu que viveu na lei. Ele teve que sofrer desprezo, teve que viver sem pecado. Sabe o que é viver sem pecado? Estando a lei aí de pé? Isso é como se dissesse a você, olha, a lei está em pé, ai, eu dou um tiro em mim mesmo, porque não fico justificado, não há salvação. Então, Deus usou esse corpo, Deus se vestiu daquele corpo para tirar essa lei. E se você continua olhando para ele, torna-se a lei. Então ele diz, assim também, vós, irmãos, morrestes a lei de Moisés, mediante o corpo de Cristo, para que sejais de quem? Qual outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Com que propósito? Que possas dar fruto para Deus. Então, minha pergunta, que sempre no avião, onde quer que eu estou, onde quer que tenha oportunidade, porque eu vivo faminto disso. Essa é a minha gasolina. Quando eu posso
tirar os olhos de alguém, de Jesus de Nazaré, e colocá-lo no ressuscitado, eu digo, atravessei ele de lá para cá, e aí fiz o meu trabalho. Olha, mas se torna um pouco difícil, porque as pessoas já estão hipnotizadas. Por isso Paulo dizia, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Porque as pessoas, você toca no menino Deus, lá na Colômbia, menciona o menino Deus, cuidado, não toque nisso. Você toca na Semana Santa, você toca na cruz, você toca na missa, você toca em qualquer coisa que tenha a ver com Jesus de Nazaré, e aí mesmo, porque isso representa a Virgem disto, a Virgem do Cobre, Virgem do Guadalupe, padroeira, isso. Então, quando você toca nisso, eles não querem, porque eles querem continuar enredados, porque estão enfeitiçados. Isso é um feitiço que danificou, estragou o mundo inteiro. O trabalho de Jesus Cristo homem é tirar isso do meio. E esse trabalho cabe a você e a mim, com paciência, para que sejais de outro. Por que do que ressuscitou? E não é o mesmo? Não. O que morreu e viveu foi judeu. O que ressuscitou foi um corpo glorificado, que deixou de ser judeu, nem gentio, nem judeu. Que classe de missão! E tu dirá, mas isso é simples. Simples para você que entende. Para você é simples. Mas diga isso a um religioso. E que o que você está procurando é fazer o bem. De fato, isso é um problema para Paulo tão grande que coube a ele o joguinho dos apóstolos, né? Você sabe lá o que é? Tu vir com um homem que fazia os milagres, né? Que Jesus fazia, e de repente vinha um enfermo, ele cuspia e fazia um pouquinho aí de saliva, fazia um pouquinho de lodo assim, passava e... Agora vejo! Quem não se enamora de uma pessoa assim? Ou que haja aí 5, 10 mil pessoas sem comida e então diz, preciso de uma semente. Tem um menino aí que tem... Um combo. Um hambúrguerzinho aí, um combo com batata frita, e de repente ele pega esse combo e faz assim, pode trazer os cestos, e de repente todo mundo come e sobra ali as cestas. Quem é que não quer um aparato assim ao seu lado? Se enamora, a pessoa se enamora. A pessoa que diz a Pedro, caminha por cima da água, e o normal é que você afunde. Uma pessoa que curava o leproso dizia, sê limpo, e de repente a pele começava a... Então as pessoas, olha, são os apóstolos, esse é nosso tesouro. De repente Paulo vem e diz, não, isso agora não serve. Ai. Então João diz, esse aí é um anticristo. Foi aí que começou o título de anticristo. Então, Paulo era chamado anticristo. Não está vendo que Paulo dizia? E mais, veja como Paulo era atrevido. Olha como era atrevido. Vamos colocar aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, para que vejas como Paulo era atrevido. Tomando nota, para ver se estas coisas são assim. Veja o que Paulo diz. Sede imitadores de Cristo. De quem, hein? Sede imitadores de quem? Mas você não acha que seria mais fácil dizer imitem a Cristo? Para quê? Se eu sou um ser humano com debilidades? Mas ele disse, não imitem a Cristo não. Sabe por quê, né? Porque se o imitassem, imitariam ao diante da cruz e cairiam em maldição e sairiam da lei da fé. Então, Paulo amava tanto a igreja que dizia, não imitem a Cristo, imitem a mim. Por quê? Quando Cristo ressuscitado apareceu a ele, deu essas instruções.
diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas de que Cristo ele estava falando aí? Daquele que ressuscitou, porque era esse que ele representava. Que ciência! Você sabe que esse é o elo perdido? O dia que o mundo, e vai acontecer, mas o dia que isso tomar lugar, todas as nações entrarão em uma glória tão grande e todos os milhões de anjos se manifestarão. Olha, tirarão a iniquidade, a ignorância, de enfermidade, vai desaparecer. A pobreza vai desaparecer. Porque o que acontece é que Deus pagou um preço muito grande. Deus se humanizou para este propósito. E então, ao violar essa lei, ele te expôs uma lei que é uma ciência, que funciona, que te faz feliz, te cura, que faz qualquer coisa por ti. Mas então, ao olhar aquele que a fabricou com seu corpo, pois invalidas tudo o que aconteceu. Tem gente que me diz, você odeia Jesus de Nazaré? Eu odeio. Eu não odeio nem o diabo. Imagina. Se ele tivesse vivo, eu falaria com ele para aprender com ele. Bom, e um encontro com Satanás seria... Você não acha que isso seria interessante? Eu faria uma entrevista com ele. Olha, Satanás, vem cá, o que aconteceu contigo? Por que tu és assim, assim, assado? Porque ele foi uma criação de Deus e tudo que Deus cria é bom. Ou seja, que ele foi um bom diabo, um bom Satanás, fez seu trabalho, um homem digno de admirar, no aspecto de obediência, não? Mas isso é um trabalho de 2000... Eu tenho 2000 anos contra mim, 2000 anos. Que isso aí já está estabelecido, né? De fato, eu tenho dito a pessoas que me entrevistam, toda parte do mundo, e os demais cristãos, o que dizem? Não, é que eles não são cristãos. Cristão é alguém que está depois da cruz. E todas as religiões, mas todas, não é uma só, todas estão com Jesus de Nazaré. Batizam no nome de Jesus de Nazaré, oram no nome de Jesus de Nazaré. É um trabalho forte. Eu não sei como você entendeu isso. Na verdade, você tem que ser bem especial para entender isso. Aplauda-se a si mesmo. Eu entendi porque a mente de Cristo em mim me explicou. Mas eu também estava cerrado. Eu com isso, imagina. Eu teria querido ter uma sandália, uma batina branca e barba para ficar parecido com... Imagina só. Quantas vezes eu me ajoelhava, Jesus, passa por aqui. Quem não quer ver Jesus? Imagina. E sabe que todos os evangélicos, católicos, de todas as religiões, estão esperando que ele regresse? Eles estão esperando que... e ele disse, eu me vou ao Pai e não me verei mais. Não, nós vamos ver. Mas eu disse que não me verão mais. Porque aquele corpo você jamais verá. Mas esse aí é o enredo que há nas nações. Vejamos agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. E estamos concluindo. Esses temas são curtinhos, porque é informação, e se é demasiada informação, e se eu te der mais, vai sair fumaça da tua cabeça e pode estragar as mulheres, né, que estragam, né, com tinta. Imagina, se colocar essa ciência nelas, elas saem, podem até perder o cabelo. 15, 19. Se nesta vida somente esperamos em Jesus de Nazaré, somos os mais, o quê? Miseráveis de todos os homens. Sabe como diz em inglês? Miseráveis. Somos os mais miseráveis. Então, não fui eu quem disse, foi Paulo que disse. Eles são os miseráveis.
O que a religião tem que me dar? Miséria. Não está vendo que aí os anjos não trabalham? Ali quem funciona é você e a boa sorte. Por isso eles dizem, olha, que te vá bem, boa sorte, que tudo vá bem. Você não trabalha, não funciona com boa sorte, nem que te vá bem. Você tem que... Olha, se você está na lei da fé, se tu honras a lei da fé, Deus tem que te honrar. Olha, não há enfermidade que tenha me chegado, que eu, com respeito, que todo respeito, olha, quando eu digo, eu não violei um ponto sequer disso. Débil eu sou. Mas quanto à doutrina da lei da fé, eu não violei. Assim que, por favor, venha e leva embora essa mentira passageira e até o dia de hoje as levou todas. Filipenses, capítulo 4, verso 9. Veja como fala o apóstolo Paulo. O que aprendestes? Veja, que isso se começa aprendendo. Você não começa orando por ti, que você tremeu, sentiu uma tremedeira, que arrepiou os pelos. Não. Isso não começa assim, não. Isso começa, olha, tranquilo. Por isso, nossas reuniões têm que ser assim. Não pode haver fanatismo, nem grito, nem nada, porque então ninguém aprende. A ideia é aprendendo. Primeiro, veja como Paulo diz, a ordem que ele botou aí. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em Cristo. Ele não podia utilizar o exemplo Jesus de Nazaré, porque senão iriam atrás dele. Tudo era ele, eu. Por isso é que os apóstolos disseram, esse aí é um anticristo, esse é mau. Eles não se davam com Paulo para nada. Não está vendo que parecia um egocêntrico, né? O que aprendestes em mim, o que vistes em mim, mas Paulo não fazia isso por questões pessoais. Ele fazia por evitar que pusessem os olhos antes da cruz. Está me acompanhando? Estou me fazendo entender? Agora veja o que diz. Isto fazei, e a paz de Deus estará convosco? Não é a paz, é o Deus que produz a paz estará contigo. Aba, paz. Olha, Paulo, sinto muita lástima por ti. Ele não tinha microfone, não tinha internet. Para uma viagem assim, demoraria 3 meses. Eu fiz num dia só, de avião. Demorava 3 meses. E quando ia embora, vinham os apóstolos e diziam, cuidado com Paulo, hein? Assim que eles fizeram com os Gálatas, né? Por isso teve que repreender-lhes e dizer, quem vos enfeitiçou para desobedecerem à verdade? Vejamos agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. Assim que, irmãos, quando fui a vós para anunciar-lhes o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, pois eu me propus não fazer saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo. E a este, que ele está dando a entender aí? Me propus apresentar-te o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, mas depois da cruz, não antes da cruz. Qual é o problema que eu tenho a nível mundial com todos os líderes? Que eles estão antes da cruz. E tu e eu demos um salto e estamos depois da cruz. Tu já pertences ao outro. Tu tens que estar bem louco para estar numa reunião aqui, daquelas lá. Não, eu sigo com Jesus de Nazaré. Tem que estar muito mal da cabeça.
tem que estar bem estragado. Tem que estar bem contaminado. Que depois de uma explicação assim, você venha me dizer, você está mal, eu continuo com o Cristo da Galileia. Você tem que estar muito mal, mas muito mal. Ou seja, você está... você está precisando de aconselhamento. Pois isso é o que nós fazemos a nível mundial. Apóstolo, então, se você conseguir isso, você muda o mundo? Diga uma coisa. Você mudou? Então, o que te faz pensar que os demais não podem mudar? O que te aconteceu? O que você já experimentou? Você já experimentou uma paz? O medo foi embora? O temor foi embora? Dormes tranquilo? Tens limpa consciência para com Deus? Fazer isso a um indivíduo é salvá-lo da morte. Salvá-lo da morte. Porque uma pessoa pode ter todo o dinheiro que tenha, todas as comodidades que tenha, e de repente tem medo do inferno e tem um sonho como a serpente, e aí perdeu todo o dinheiro. Ou jogou fora nas drogas, ou alguma coisa joga fora. Assim que não é o dinheiro o fator, é isso que está aqui. Se isto está estragado, tu está estragado. Ainda que seja boa gente, sobrenome bom, tenha educação que tiver, se isso aqui teu não for consertado, tu não serve. Por isso, quando vem uma catástrofe mundial, quando vem um terremoto, ou acontecem essas coisas e morrem 15, 20 mil, 30 mil pessoas, dizem, onde está Papai Deus? E Papai Deus está dizendo, onde estão essas mentes apodrecidas que não vejo oportunidade de salvá-las? Melhor os levo e trato com vocês aqui no Espírito. E os levo para a nuvem, José Luiz prega para eles, né? E nem que seja aqui, os obrigo a escutar. Bem, por esse trabalho, Paulo foi chamado de anticristo. Por esse trabalho. O anticristo, a igreja pensa que é algo futuro. João disse, 2000 anos atrás, já está entre vós o anticristo. E era falando de Paulo, porque Paulo dividia Jesus de Nazaré do ressuscitado. E então, como eu estou seguindo o padrão do evangelho de Paulo, então esse título cai em cima de mim também. E então me chamam de anticristo, e com muito orgulho. Não, eu sou Jesus Cristo homem, anticristo até o... Até o quê? até o último. E tu, te atreves a dizer, estou orgulhoso de ser? Sabe por quê? Porque é isso que te coloca na lei da fé. E nada vai tocar a lei da fé em tua vida. E com a lei da fé, abençoado. O que há nessa terra que tu não consigas, se a lei da fé está sendo honrada por teu espírito? Tu estás completo, abençoado. Tu não és digno de lástima. Por isso eu não oro por ti. Eu orar por ti? Ora tu. Para que orar por ti? Se tu estás completo e abençoado. Tu tens anjos que te servem. Não precisa estar orando, papai, me ajuda. Papai vai dizer, ajuda-te você mesmo, eu já te dei a lei da fé, te dei o conhecimento, vai pescar você. Já não tenho que pescar por ti. Você já come, já pega, né, teus próprios peixes. Abençoado. Fique de pé comigo e diga a quem está do teu lado, honro a lei da fé. Eu me declaro curado. Me declaro próspero. Me declaro abençoado com todas as bênçãos. Vamos cantar.